A gente começa o Pecuária BR falando sobre a prova de julgamento da raça Nelore Padrão e também Nelore Mocho, que foi realizada na 32ª edição da Exponop, em Sinop, Mato Grosso. Foram premiados animais precoces e também produtivos. Os detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Este ano, durante a Exponop 2016, no Parque de Exposição, que é considerado o melhor do estado, foi a única pista obrigatória no julgamento da raça Nelore em Mato Grosso, pontuando para o ranking estadual e nacional. Quem define o padrão da raça julgada e as características avaliadas nesta etapa é a Associação dos Criadores de Zebu, ABCZ. Para nós que trabalhamos com a genética, com o desenvolvimento da raça Nelore, é muito prazeroso chegar aqui em Sinop, no berço da agricultura, onde a gente sabe que é o carro-chefe da agricultura do país e também da pecuária, e nos deparar com tanta qualidade em pista. Tanto nas fêmeas como nos machos, nós pudemos conseguir encontrar animais produtivos, equilibrados e que com certeza aí irão contribuir com a raça Nelore. O produtor Darcy Ferrarim de Sorriso tem investido muito em genética e, consequentemente, ficou com a premiação de grande campeão e a grande campeã. Pecuária, ela passa por uma grande transformação. O produtor rural está saindo um pouco da pecuária extensiva e partindo mais para uma passagem de qualidade. Integração, agricultura pecuária, que está movimentando o bolso do produtor, que está trazendo mais rentabilidade ao produtor. E além de boas pastagens, claro, nós precisamos de genética. Então o produtor está consciente de buscar animais precoces, animais que têm uma conversão alimentar muito boa, e o nosso projeto não vai mais ter recria. O bezerro sai da desmama e vai diretamente para o confinamento. Chegando aí a 15 meses, 16 meses, ele tem que estar pesando acima de 20 arrobas e já indo para o abate. E um volume de musculatura no seu posterior. Foi realizado ontem em São Paulo o seminário Agribusiness pela BMF Bovespa. Os temas foram relacionados às principais dificuldades, os principais gargalos na produção do agronegócio aqui no Brasil. Em entrevista a Rafaela Fávaro, o nosso comentarista João Pedro falou sobre o que foi discutido de mais importante durante o evento. Vamos acompanhar. Eu estou aqui com o comentarista do Canal do Boi, o João Pedro Cotidias, direto do evento da Bolsa, o Seminário Agribusiness 2016-2017. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está sendo discutido aqui, né, João? Já de cara na abertura, o que você achou? Quais foram os pontos que você destaca de mais importantes? O senhor ministro, ex-ministro Nery Geller, atual secretário executivo de política agrícola do Ministério, representando o ministro Blairo Maggi, ele comentou claramente que o governo está pagando e tem uma série de problemas aí que estão tentando achar uma equação, resolvê-los. Um deles é a questão da armazenagem. O Brasil precisa de mais armazém. Veja o caso do milho, veja o caso do feijão. Feijão a 12, 15 reais na mesa do brasileiro. Nós poderíamos ter estoques reguladores disso. E também as agroindústrias. Hoje elas estão reclamando que não tem milho, que está caro. Por que não fazem um estoque estratégico? Por que elas não criam estruturas de armazenagem? As grandes multinacionais de café, por exemplo, elas têm estoque para 4 meses. A agroindústria brasileira, ela se confia, não, tem no mercado, eu vou comprar da mão para a boca. Aconteceu o que aconteceu. Ela tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar fazendo investimento. Eu vejo no nosso estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma grande cooperativa lá que abate 3 mil suínos por dia, hoje já está construindo uma central de armazenamento de grão. Por quê? Porque o grão é matéria-prima para ela precisa do grão. E o produtor também, ele tem que encontrar quem compra na época que o preço está baixo. Elas podiam fazer estoque a um preço razoável e segurar o preço para evitar que caísse mais. Porque quando a gente fala de agroindústria, quando a gente fala da cadeia,
São elos que dependem um do outro. O produtor também, ele põe o capital dele todos os anos na terra. Ele tem que ter uma remuneração razoável para que ele possa permanecer no processo. Então isso foi comentado muito. Outra questão é que o secretário comentou a questão do seguro. Assim, nós estamos tentando criar um modelo de seguro agrícola, mas porém pouco dinheiro, corta dinheiro, não paga a seguradora, protela para resta pagar para o ano seguinte. Desestimula o setor, não cria isso aí, é um fator que eles querem investir. O programa Inovar, levar tecnologia, mas levar tecnologia não para aquele pequeno e médio produtor que está isolado. Esse cara precisa de atenção, precisa ter alguém que leve para ele ficar no processo. Então hoje, a questão de logística, toda hora fala, o Brasil, o gargalo maior é logística, e é mesmo. Hoje eu estou vendo agora o governo Temer, ele não tem recursos para investir, não tem. O país está quebrado, o orçamento da União está totalmente comprometido com despesa obrigatória, seja subsídio à Previdência, seja a folha salarial, etc. O que ele pode fazer? Ele tem que simplificar o processo, desburocratizar o processo, abrir concessões. Mato Grosso, que é o maior produtor de grão do país, tem um estudo pronto. Fazer o quê? Uma ferrovia ligando Lucas do Rio Verde, não ao Pacífico. O Pacífico é sonho de verão. A Miritituba, no Pará. Lá tem o ministro Geller que falou para você que tem 8 terminais já, alguns prontos, outros em quase construção. 8 terminais. Podem embarcar 14, 15, 20 milhões de toneladas de grão. Muito mais barato do que mandar para Santos ou para Paranaguá. Irrigação, Rafaela. Ele falou muito sobre segurança alimentar. Há uma preocupação do governo em atender o brasileiro. Lógico, está certo, corretíssimo. Temos que ter alimento na mesa do brasileiro. Como é que faz segurança alimentar? Numa época que você está vivendo uma época de transição climática, de mudança climática. Uma delas é você acumular água para períodos que chove bastante. Mato Grosso chove 1,5 milhão, 15 milhões de litros de água por hectare ano. Mato Grosso Sul, 14 milhões. Acumula essa água na época que sobra, usa na época que falta. Aí tu não vai fazer uma safra por ano, tu vai fazer 3 safras por ano. A feijão, o estoque é baixo, precisa plantar mais, usa irrigação. Aproveita a época que colheu o milho, segunda safra, planta feijão. E as baixas temperaturas registradas na região sul do país provocaram geadas nas últimas semanas, mas mantiveram os níveis de umidade do solo elevados. Veja a previsão do tempo para a região com Thaís Baroni. Boa noite, Thaís. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. E lá na região sul do país, os níveis de umidade do solo ainda estão elevados nos 3 estados da região. No estado do Paraná, a umidade do solo está bem alta, principalmente nessa área. E agora, nesses próximos dias, principalmente no fim de semana, vai voltar a chover de maneira um pouco mais intensa sobre o estado e é por isso que o solo pode ficar mais encharcado. Inclusive, amanhã chove forte em toda essa área escura aqui do mapa, em praticamente todo o leste paranaense. No interior do estado também chove, mas nessa área é uma chuva mais fraca e isolada. A mesma situação vale também para as áreas com chuva do estado de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, o tempo fica bastante firme amanhã, já que uma nova massa de ar frio ganha força. Inclusive, há potencial para a formação de geadas nas primeiras horas desse sábado na região da Campanha Gaúcha. As temperaturas por lá continuam bem mais amenas em relação ao Paraná, por exemplo. Lá no norte paranaense, a máxima chega aos 25 graus. Nesses próximos 5 dias, a chuva ainda continua concentrada em toda essa área, principalmente no leste do estado do Paraná, onde o solo pode ficar bastante encharcado no decorrer da próxima semana. No Rio Grande do Sul, o tempo continua bem firme e ainda com temperaturas mais baixas. É somente a partir do dia 22 que a chuva avança sobre o estado gaúcho e o frio volta a diminuir. Nesse período, os acumulados variam de 15 até 30 milímetros em algumas áreas do estado. E é por isso que nesses próximos 10 dias, a umidade do solo ainda segue bem elevada na região sul do país. Eu volto com vocês no estúdio. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção.
Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. A gente fala muito aqui no programa sobre as técnicas de integração da agricultura com a pecuária e também com as florestas. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que apresenta o lado prático desses sistemas de integração. Numa das regiões de maior produção de grãos no Rio Grande do Sul, os produtores investem com muito sucesso na produção de carne e de leite. Veja na reportagem de Viviane Lara. Na propriedade da família Mostardeiro, a criação de gado predominava alguns anos atrás, mas com o avanço da soja, a lavoura foi ganhando espaço. Mas nem por isso a atividade anterior foi deixada de lado. O meu pai sempre criou gado, que tudo começou com pecuária, então tá no sangue, tá no DNA nosso gostar de pecuária. Então, o desafio foi tentar fazer essa pecuária ser lucrativa quase tanto como uma lavoura de soja. Aí que veio a ideia de trabalhar com registro, aí tu agrega valor, né? Em touros, em fêmea, tu faz um agregado em cima e tu pode chegar muito próximo, e a gente tem cálculos aí da forma que a gente vem trabalhando, que estamos praticamente em cima com produção de soja, né? Dentro desses valores que a gente tem. E mesmo que a gente ganhasse um pouquinho menos, nós continuaríamos, porque a gente tem um amor. Aqui a gente não faz só o que dá dinheiro. A realização pessoal com o trabalho é muito valorizada e é importante, e a gente faz isso aí, sempre fez e pensa nesse aspecto aí. O manejo é simples, mas exige a atenção dos produtores. Segundo Marcos, o segredo é não deixar faltar alimento para o rebanho, respeitando as condições do solo. A gente começa no início de abril, a gente começa a plantar as áreas que vai ser utilizado para gado, né? Até fazer um escalonamento das áreas, né? Essa área aqui foi plantada 2, 3 de abril e 1º de junho, 58 dias, 57 dias, a gente já estava com o gado em cima. Então a gente vai fazendo escalonamento, e depois foi plantada outras áreas, tudo para ter o período no inverno, a gente ter pastagem para todo o gado, né? Na propriedade são cerca de 60 terneiros e 90 animais acima de 2 anos da raça Braford, em 120 hectares. Os animais ficam até o início de setembro na pastagem e depois algumas áreas são colhidas para o produtor iniciar a semeadura das culturas de verão. Durante este período, o lote que não foi vendido tem à disposição as áreas de campo nativo. Já a escolha pela cultura de aveia como pastagem de inverno é estratégica no ciclo de integração lavoura-pecuária, realizada em uma região onde a produção de grãos predomina. A pecuária deve ser trabalhada com raças rápidas, né? Não precisa ser a raça que eu trabalho, mas tem que trabalhar com raças Braford, Hereford, Angus, Brangus, né? Essas raças que respondem mais ligeiro, são mais precoces, até pelo tamanho corporal. Estamos numa região de soja, tudo tem que ser rápido. Não adianta eu criar um animal aqui que vai ficar pronto em dezembro. Dezembro tem que estar com soja grande já.
A agregação de valor é o principal motivo para a integração, mas o produtor que aderir a esse sistema garante outros benefícios. A presença do bovino em áreas de lavoura, intercalando pastagens com cultivo de grãos, ela na verdade é um grande agregador, em função do papel principal da multifuncionalidade das pastagens. Ela agrega renda ao produtor, aumenta a renda, aumenta a segurança do seu sistema de produção e também agrega sustentabilidade do ponto de vista de aumento de estoques de carbono no solo, aumento da diversificação, e essa diversificação que aumenta a própria renda contribui para uma série de benefícios dentro do sistema contexto solo, onde a soma de todos os fatores é muito positiva, em função do aumento da sustentabilidade, aumentar a interação, um processo de sinergismo entre os componentes do sistema, onde no final a soma dos produtos é maior do que simplesmente um produto dentro da propriedade. O sistema pode ser implementado em qualquer propriedade. Viviane Lara para o SBA. E no próximo bloco você acompanha os preços da soja e também do milho. E a Justiça de Mato Grosso considera ilegal a greve dos funcionários do INDEA, que é a Agência de Defesa Agropecuária, Animal e Vegetal do Estado. Até já. Animais resistentes com genética superior. Leilão Nelore Jandaia. 25 de junho, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 300 touros criados a pasto. Durante a Expo Leste, em Barra do Garças, Mato Grosso. Leilão Nelore Jandaia. 25 de junho, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Está chegando o momento de adquirir grandes raçadores. 230 oportunidades de melhorar o seu rebanho. Dia 26 de junho, direto do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. O evento que oferece touros de 2 marcas com genética de resultados preconizando rusticidade, fertilidade, ganho de peso, precocidade no acabamento. 13º leilão BR Guaporé e Luiz Cassola. Nós atestamos o que estamos oferecendo. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. 6º Leilão Auge Genética Cinepol, de Goiás para o Brasil. 30 reprodutores, 25 doadoras prenhas, 25 jovens doadoras, 10 doadoras paridas e prenhas. Pagamento e frete facilitado. 6º Leilão Auge Genética Cinepol, 27 de junho, 8h30, no Canal do Boi. Leiloeira Central Leilões. Realização Auge Genética Cinepol. Arnaldo, presidente. Eu voto no Arnaldinho pela experiência e dedicação ao Zebu. Eu voto em Arnaldinho porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o corpo técnico. Ele está preparado e sabe fazer. Com o Arnaldo, a tecnologia vai chegar aos currais de ponta a ponta em todo o Brasil. Enfim, a vitória da pecuária zebuína. De A a Z, ABCZ para todos. Pecuária BR de volta. E na região nordeste do país, os níveis de umidade do solo voltaram a subir, principalmente na região do litoral. Vamos ver como fica a previsão do tempo nas regiões norte e nordeste do país com Thaís e Baroni.
Olha, na região Nordeste, a umidade do solo até subiu um pouco mais nesses últimos dias na faixa litorânea, principalmente do estado da Bahia. Já no interior nordestino, a situação continua crítica por conta da falta de chuvas e a qualidade dos pastos ainda está muito ruim, já que o solo está seco. Agora, nesses próximos dias, ainda não há uma expectativa de mudança nesse cenário. A chuva vai continuar concentrada em todo o litoral da região Nordeste, principalmente no litoral da Bahia e também na região do Recôncavo Baiano. Amanhã ainda chove forte em toda essa área e lá na faixa norte da região Nordeste, a chuva ocorre de maneira bem mais isolada. Enquanto isso, lá no interior nordestino, chove de maneira bem fraca e isolada também em algumas áreas do oeste da Bahia, mas é uma chuva bem rápida que não deve aumentar a umidade do solo. Nesses próximos 5 dias, o tempo fica bastante firme em toda essa região e a chuva ainda continua concentrada em toda a faixa litorânea. Continua chovendo ainda no litoral da Bahia e dessa vez a chuva ganha força também nas áreas do norte do estado do Ceará. No segundo período, a situação praticamente não muda. A chuva ainda fica concentrada em praticamente todas as áreas do litoral nordestino, onde a umidade do solo volta a subir. Na região norte do país, teremos pouca chuva agora nas próximas semanas, nas áreas onde o solo ainda está muito seco, principalmente entre o sul do Pará e o estado do Tocantins. Já entre o oeste do Amazonas e o estado de Roraima, onde o solo está muito encharcado, vai continuar chovendo agora nesses próximos dias. Inclusive amanhã, previsão de chuva em toda essa região. E no interior da região norte, desde o estado de Rondônia, Amazonas, Pará e principalmente no Tocantins, o tempo continua bastante firme. Nesses próximos 5 dias, os acumulados passam dos 30 milímetros em Roraima e chove mais de 70 milímetros entre o sul do Amapá e também do Tocantins. Nas áreas ao sul da região norte, chove muito pouco. Lá no estado do Acre, é uma chuva bem fraca e isolada que não deve aumentar a umidade do solo. Entre Rondônia, sul do Pará e Tocantins, não chove de maneira expressiva pelos próximos 10 dias. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, obrigado, Thaís. E agora a agenda de negócios. A sequência da série de leilões judiciais da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo será retomada agora em agosto. Você vai acompanhar conosco aqui no canal do Boi. Dessa vez, uma propriedade rural localizada em Comodoro, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, de 135 mil hectares, será levada a leilão. Ela foi dividida em 31 lotes para facilitar a comercialização. O repórter Valdir Pacheco mostra mais detalhes do leilão. A região oeste de Mato Grosso é um importante polo de produção. As principais fontes de renda vêm da agricultura e pecuária. Uma das características naturais são os rios de águas transparentes, esverdeadas, que correm em direção norte, pois são afluentes da bacia amazônica. Esta região abrange as cidades que fazem parte da Chapada dos Parecis, no corredor da BR-364. Os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro integram sistemas produtivos agropecuários, com produção de soja, milho, algodão, cana, girassol e boi safrinha. O município de Comodoro localiza-se em 2 subbacias hidrográficas, a do Guaporé, que é formada pelo rio Guaporé, e a subbacia do Juruena. No sistema viário, os principais acessos são BR-174, que liga Comodoro a Nova Lacerda, no Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. A BR-364, que liga o corredor da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E as rodovias estaduais MT-235 e MT-478 dão acesso às comunidades rurais no interior do município. E é exatamente aqui no município de Comodoro que estão as áreas mais produtivas da massa falida, Fazendas Reunidas Boi Gordo.
Estas áreas já estão disponíveis para o próximo leilão híbrido, ou seja, presencial com um leiloeiro ou eletrônico pela internet. Para maiores informações, acesse o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. A área com 135 mil hectares da massa falida Boi Gordo foi criteriosamente dividida pelo agrônomo, doutor e professor Valdir Moura, que executou os trabalhos georreferenciados de todos os lotes durante 10 meses com uma equipe de 18 pessoas. Foram abertos mais de 400 quilômetros de picada para que fosse possível percorrer todas as divisas da fazenda. E a fazenda tem um limite, umas divisas grandes de rio, que demandou um tempo e uma dedicação maior ao trabalho. E aí passamos por toda a burocracia até cumprir todas as exigências da Lei 10.267, junto ao INCRA, para que todas as nossas áreas pudessem ser certificadas. E aí levada ao cartório para serem feitas as retificações em cada uma das matrículas, conforme o memorial descritivo demarcado em loco. Toda a área foi dividida em 31 lotes. Mais 8 lotes remanescentes de um desdobramento anterior realizado pela colonizadora Boi Gordo. Subdividimos essas áreas em lotes de aproximadamente 5 a 6 mil hectares. Ficou nesse entorno. Por estar em uma região privilegiada, Comodoro tem uma das melhores logísticas para escoar a sua produção. O próprio Comodoro está centralizado numa região muito interessante. Nós temos uma distância de exportação, de escoar o produto para o porto de Porto Velho, aproximadamente 800 quilômetros de distância, e com rodovias, com estradas, com boas estradas, com grande potencial para escoar o produto. Tá aí. Esta é uma oportunidade única para você investir ou ampliar os seus negócios com toda a garantia jurídica e no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. Para maiores informações com descrições técnicas dos 31 lotes da massa falida Boi Gordo, você obtém através do endereço eletrônico que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, incentivou o produtor a investir em mercados futuros para evitar a falta e também os preços elevados do milho. Ele representou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no seminário Perspectivas do Agronegócio, realizado nesta quinta-feira pela BMF Bovespa, em São Paulo. Veja o que ele disse. Nós estamos com um problema bastante acentuado, mas graças a Deus está começando a se resolver por conta própria com a entrada da colheita no estado de Mato Grosso, e também no estado do Paraná, já recuou bastante o preço. Sabemos que o mercado futuro avançou muito no ano passado, ainda na época do plantio, e 60% da produção está vendida no mercado internacional. Como o mercado interno aqueceu muito e o preço subiu muito, essa recompra está sendo feita e parte desse milho que iria para exportação já está sendo reposicionado para o mercado interno. Então isso é um alento para a nossa agroindústria. O governo brasileiro tem uma preocupação muito forte, mas de efetividade mesmo que o Ministério da Agricultura fez. Nós assumimos e já na primeira semana nós liberamos 162 mil toneladas de milho para abastecer integrados na região sul do país, seja pequenos produtores, para fazer os módulos de produção ter um mínimo de alento. Estamos com 500 mil toneladas já liberado para fazer a venda. Nós vamos ter muita cautela para vender esse milho, tendo em vista que agora esse milho não pode entrar no mercado nesse momento para concorrer com a produção e, consequentemente, essa produção ir para o mercado internacional. Nós precisamos calibrar. Nós sabemos que tem dificuldade. O ministro Blairo está muito atento a isso e o Ministério vai fazer uma política para dar sustentabilidade
sustentabilidade da agroindústria. Agora o foco é cuidar da agroindústria. A produção vai continuar avançando. Infelizmente nós tivemos uma quebra em função do clima, principalmente no Mato Piba, no Goiás e um pouquinho também no estado do Mato Grosso. O que está dando um alento para nós é que agora nós percebemos que com o início da colheita a quebra não vai ser tão acentuada. E estamos trabalhando em outra frente também. Ontem, alguns jornalistas que estão aqui estavam conosco ontem, quando nós fizemos uma reunião estimulando para que a agroindústria também comece a entrar mais forte no mercado futuro. A grande pergunta é, por que a agroindústria não comprou, por exemplo, no estado de Mato Grosso, a 16, 17 reais? Vamos trabalhar isso, vamos aproximar o setor da agroindústria. O governo pode viabilizar algumas linhas de crédito dentro do manual de crédito para que a agroindústria possa carregar. Já existem mecanismos hoje, mas eles podem ser fortalecidos para a agroindústria carregar parte desse estoque e estimular também os programas de armazenagem que são importantes para carregar o estoque brasileiro. Agora, é muito tranquilo, eu estou bem confiante, já recuou o preço e o Brasil tem uma capacidade de produção extraordinária. Eu não tenho dúvida nenhuma que no próximo ano a nossa indústria vai ser abastecida com milho interno. Se for o caso, nós vamos trabalhar sim com a possibilidade de importar um pouco de milho, sim. Neri, vocês estão falando em questões emergenciais para resolver o problema, mas existe alguma questão de resolver isso a longo prazo, não acontecer isso de novo, alguma política para isso não acontecer de novo? Tem algum planejamento? Rafaela, nós estamos trabalhando isso sim. Vocês acompanharam na imprensa, quando eu estava como secretário de Política Agrícola, nós fizemos um estoque de 2.300.000 toneladas. Nós tínhamos temos mecanismos importantes, como é o PEPRO, PEP, que pode dar sustentação para a produção e abastecer o mercado interno, com mecanismos direcionados exatamente para proteger a agroindústria brasileira. Infelizmente, temos alguns problemas. Estamos assumindo agora o estoque quase que zerado, o orçamento que era para essa comercialização de 2 bilhões e 800 veio para 240 milhões, o seguro que era 700 milhões veio para 300 milhões, e nós estamos trabalhando, sim, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao passado, sim, mas olhando o que precisa ser feito para o futuro. E para fazer isso, nós precisamos recompor primeiro o orçamento, trabalhar a questão do seguro e estimular no futuro. É isso, nós queremos que a agroindústria entre forte, porque é importante se dizer, acabou-se o tempo de comprar milho a 11, 9, 10, 11 reais. Pois é. Vamos saber então como é que está o preço do milho, o indicador CPEA de hoje, e o preço no mercado futuro também, defendido pelo ex-ministro e agora secretário de Política Agrícola do Ministério, Neri Geller, para evitar a crise de desabastecimento e de preços altos. Vamos a São Paulo com a Rafa, que ontem conversou com o Neri Geller, não é, Rafa, em São Paulo. Como é que ficou o preço hoje do milho? Olá, Zaidan, olá a todos. Olha, se você me permite fazer um comentário sobre a conversa que eu tive ontem com o Neri, após essa coletiva de imprensa, a gente conseguiu gravar uma entrevista exclusiva com ele e ele se mostrou muito preocupado em ajudar a agroindústria, que o Ministério tenha políticas que possibilitem que a produção não seja prejudicada por esse alto custo de produção, mas também não prejudicar o produtor de milho, que antes vendia, como ele falou, milho a 9, 10, 11 reais a saca de 60 quilos. Eles não querem que volte a esse patamar tão baixo assim, que não cobria os custos de produção do produtor de milho, mas também querem ter uma política que ajude a indústria produtora de frango, de suíno. Então, eles estão tentando equilibrar esses dois lados e essa é uma grande preocupação do Ministério da Agricultura, pelo que eu percebi na nossa conversa de ontem. Bom, vamos agora então falar sobre o mercado financeiro, os preços das commodities que foram hoje muito influenciadas, Aidan, pelo dólar. Não só no mercado internacional, mas aqui no Brasil também. A gente sabe que quando o dólar cai, há uma retração dos exportadores e aí a tendência é que os preços subam. Veja só a queda acentuada do dólar hoje. R$ 3,42 mais 10 é a cotação de fechamento dessa semana, queda de 1,44%. E o andamento da safrinha, da colheita da safrinha de milho aqui no Brasil, tem ajudado os preços a caírem realmente, como a gente já ouviu nas conversas de ontem lá no seminário da Bolsa. Veja só como ficaram os últimos 5 dias apurados pelo indicador do BMF, do CPEA, perdão. Primeiro para a soja, a gente teve uma queda bem acentuada para a soja, porque os players estavam
retraídos no mercado. Hoje houve uma alta porque há uma procura muito grande por soja com essa queda de dólar e aí o preço acabou subindo para R$ 92,13 a saca de 60 quilos. Já o milho, nem o dólar tem feito o preço subir tanto porque a gente tem tido essa oferta agora no mercado físico por conta da colheita nos principais estados produtores. Veja só como ficaram os valores do milho, de acordo com o CPEA na região de Campinas. Ele veio só caindo ao longo da semana toda, começou lá na segunda-feira ainda acima dos R$ 53,00 a saca de 60 quilos e agora está em R$ 50,62 a saca de 60 quilos. Já no mercado futuro, aqui na BMF Bovespa, os contratos hoje tiveram alta para o milho negociado aqui. Só que esses preços continuam ainda em torno dos R$ 40, R$ 45,00 a saca de 60 quilos. A gente tem agora os contratos negociados hoje aqui na BMF Bovespa. Julho a R$ 45,95 a saca, sobe 0,75%. Para setembro, o contrato chegou a R$ 42,62 a saca, alta de 1,45%. Novembro, passa dos R$ 44,00 a saca de 60 quilos, alta de 0,70%. E o contrato de janeiro do ano que vem, já negociado a R$ 45,51 a saca de 60 quilos, também em alta hoje. Portanto, o mercado físico tendo esse impacto da colheita com preços mais baixos, só que o mercado futuro prevê que ainda teremos falta de milho ao longo do ano aqui no Brasil e os preços continuam elevados. Aidan, eu volto com você agora para os estúdios aí em Campo Grande. Daqui a pouco tem um destaque para o mercado de carnes. Até já. Até já. Obrigado, Rafa. Então, bom, você viu o preço do milho, o indicador CPEA, que é pesquisado na Praça de Campinas, está em torno de R$ 50, R$ 51,00 a saca. Vamos ver o preço no Brasil hoje, o preço apurado, a saca de 60 quilos no mercado físico pela Rural Business. Acompanhe. E agora a cotação do leite em todo o país. A Select Sires do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece aos criadores de todo o país uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa e oferta de forma exclusiva por esse canal a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI e o touro número 1 se chama Super Sire. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sambor impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira. Ele possui PTA leite superior a 1.940 libras. Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Sanborn também tem excelente genética para a produção de sólidos, com PTA positivo de 51 libras para proteína e 71 libras para gordura. Um touro com características que podem melhorar a saúde e a longevidade do seu rebanho. Recomendado para novilhas com mais de 360 partos acompanhados, ele possui um PTA para dificuldade de parto de apenas 6,5% e vida produtiva de mais 4,7%. Esses mais 4,7% para a vida produtiva significa que, quando comparado a um touro com PTA zero, as filhas de Sambor vão produzir leite na sua propriedade por 4,7 meses a mais. Ou seja, essas vacas vão ficar produzindo por muito mais tempo dentro da sua propriedade.
O touro Sambor também é ideal no quesito fertilidade, com PTA positivo de 1,1 para a prenhez das filhas e fertilidade de sêmen comprovada, com índice acima da média para a taxa de concepção dos touros. Sambor está entre os líderes da sua geração para TPI, com 2.425 pontos e um tipo superior a 1,44. As filhas de Sambor irão apresentar o tipo funcional que se deseja na raça atualmente. Elas terão estatura moderada, ou seja, o PTA de estatura de Sambor é apenas 1,27, tá? E serão os úteres posteriores das filhas de Sambor que vão se destacar. As características de altura de úbere posterior e largura de úbere posterior são excelentes dentro da prova do Sambor. E a gente espera filhas com úberes altos, largos e com certeza produzindo bastante leite. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e, em parceria com a SBS Genetics, já atua em muitas propriedades brasileiras. A Sequita Agronegócios, propriedade localizada no município de São Gotardo, em Minas Gerais, é uma das referências na pecuária leiteira. Por dia produz em média 45 mil litros de leite. É a quarta maior produtora do Brasil e parceira desde 2011 da Select Sires. Usando bastante Select Sires. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. O rebanho 100% holandês tem hoje 3.100 animais, sendo 1.300 em lactação. Cerca de 40% são produtos com genética dos touros Select Sires. Entre elas, essa bezerra, com genética Super Sire e GTPI 2624, um dos maiores do Brasil. Você economizar lá 10, 20 reais numa dose de sêmen e depois nascer uma bezerra filha de um touro bom ou de um touro ruim, o seu custo para criar a bezerra é o mesmo, sendo de boa genética ou de uma genética um pouco inferior. Então, não pode economizar. No final, quando ela está em produção, o que ela dá mais de leite e que dura mais no seu rebanho, paga com sobra esse investimento em sêmen. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Aproveite essa oportunidade para adquirir uma genética progressista que garantirá o sucesso futuro do seu rebanho. SBS Genetics. Genética leiteira selecionada para você. 7 horas e 14 minutos, horário de Brasília. A Justiça de Mato Grosso considerou ilegal a greve dos funcionários do INDEA, que é a Agência de Defesa Agropecuária, Sanitária e Vegetal do Estado. Os funcionários estão paralisados por falta de um acordo com o governo estadual na questão de um pagamento de 11,28% da revisão geral anual, a RGA. Em função disso, estão paralisados e os produtores de lá dizem que essa paralisação, que já dura semanas, pode prejudicar o Estado e pode até causar desabastecimento. O nosso companheiro Valdir Pacheco, direto de Cuiabá, por telefone, traz as informações. Olá, Zaidan, Renata. A desembargadora Célia Marcondes, aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou ilegal a greve dos servidores que trabalham no INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária, e determinou que as funções sejam retomadas imediatamente, sob a pena de descontos salariais nos dias parados e multa de R$100 mil para cada dia de descumprimento, mas ainda cabe recurso da decisão por ser uma liminar provisória. Zaidan, a greve começou no dia 31 de maio para cobrar do Estado o pagamento das perdas salariais de 11,28% durante o ano de 2015. A decisão da magistrada atende o pedido do governo, que alegou que os servidores não mantiveram o mínimo de 30% em exercício durante a greve, porque as atividades foram paralisadas antes que fossem finalizadas as negociações com o governo.
Entendeu, Zaidan? Voltamos aí aos nossos estúdios. Tá certo, muito obrigado, Valdir Pacheco. E aí a situação é a seguinte, o governo do estado diz que a greve acabou, mas o sindicato da categoria diz que não vai voltar ao trabalho. Renata. E no próximo bloco você acompanha o indicador de preços do bezerro, segundo o CPEA, e também os destaques da nossa agenda de leilões. Nós já voltamos. O Roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o Roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida, eficiente e estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais de fuga de coxo é bastante expressivo com o uso do Roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar, ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimentos. Por quê? Que devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Vem aí, em julho, Agronegócios 2016, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. A genética evoluiu, a nutrição evoluiu, a sanidade evoluiu. E para acompanhar os avanços da pecuária, vem aí a evolução dos endectocidas. Aguarde. Nasce uma nova opção no SBA, Conexão BR, Canal do Boi, Agrocanal, Novo Canal. E agora, o SBA disponibiliza com sinal analógico e digital o Conexão BR também para leilões. Ligue e agende seu leilão de gado PO, corte, leite, equinos, muares, ovinos, caprinos, máquinas e veículos no Conexão BR, antigo canal Futura da sua parabólica. É mais um espaço de compra, venda e divulgação do seu leilão. Não perca tempo. Aproveite mais este canal para fechar bons negócios. Ligue 67 2107 8787 e agende seu leilão. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Vamos ver como fica a umidade do solo para a região centro-oeste do país na previsão do tempo com Thaís Baroni. A umidade do solo está mais elevada no estado do Mato Grosso do Sul. Nesses últimos dias a chuva diminuiu, só que as temperaturas não subiram tanto, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, onde a condição dos pastos está melhor. Já entre os estados do Mato Grosso e de Goiás, tem chovido pouco nas últimas semanas, as temperaturas estão mais altas. E é por isso que o solo ainda está muito seco em toda essa área, onde a qualidade das pastagens continua muito ruim. Nesses próximos dias ainda não devemos ter uma mudança muito expressiva nesse cenário. Inclusive amanhã continua chovendo pouco em toda essa região. Em toda a área clara do mapa, o sol predomina e as temperaturas sobem. Entre Mato Grosso e principalmente no estado de Goiás, a umidade relativa do ar cai no período da tarde. E como o solo está mais seco por conta da falta de chuvas, isso aumenta o risco para queimadas. Já no Mato Grosso do Sul, volta a chover um pouco no sul e oeste do estado. Mas nessa área, as pancadas devem ocorrer de maneira bem rápida e isolada. Nessa região, as temperaturas ainda ficam um pouco mais amenas, quando comparadas ao restante da região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso, onde as máximas passam dos 30 graus. Nesses próximos 5 dias, o tempo fica bastante firme em praticamente todas as áreas da região centro-oeste. Chove um pouco mais lá no extremo sul do Mato Grosso do Sul e no segundo período é que a chuva avança um pouco mais nas áreas mais ao norte do estado. É por isso que nesses próximos 10 dias, a umidade do solo ainda fica melhor em toda essa área. Já entre Mato Grosso e Goiás, como chove pouco nesses próximos 10 dias, as condições do solo continuam muito ruins. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Thaís. E a partir de agora vamos acompanhar preços da pecuária, começando com o preço do bezerro. Nós temos os indicadores CPEA do bezerro dos últimos dias. Veja como ficaram os preços. Nesta quinta-feira, a unidade do bezerro foi negociado pelo maior valor da última semana, por R$ 1.352,34. Na última sexta-feira, dia 10, o bezerro era negociado a R$ 1.335,89, segundo maior valor da semana. Na segunda-feira, dia 13, a unidade apresentou queda, foi cotada a R$ 1.330,45. Na terça-feira, dia 14, o preço do bezerro teve recuperação, negociado a R$ 1.335,04. Na quarta-feira, teve nova queda. A unidade foi vendida a R$ 1.324,62. Muito bem. Vamos ver então como é que ficou o preço do bezerro hoje, de acordo com esse indicador do CPEA. Vamos voltar à Bolsa com a Rafaela. Quais são os números de hoje, Rafa? Números da pecuária vieram bons ao longo dessa semana, viu, Zaidan? Para todas as cadeias, não só para o bezerro. A gente teve uma recuperação desde o início do mês já para os preços de frangos e de suínos, por conta de uma queda no preço do milho, uma melhora no consumo interno, exportações que continuam aquecidas. Isso trouxe esse alento para os produtores, uma melhora nos preços que nessa última semana acabaram se estabilizando, mas se estabilizaram na alta pelo menos. Veja só como ficaram as cotações para o suíno vivo em Santa Catarina. Nos últimos 5 dias, os preços praticamente não mudaram e nos últimos 3 dias a cotação ficou em R$ 3,34 por quilo. Algo bem parecido aconteceu com o mercado de frango ao longo desta semana. Veja só como ficaram as cotações para o frango congelado aqui no estado de São Paulo. Na segunda-feira, o frango era negociado a R$ 4,02 por quilo e hoje, sexta-feira, a R$ 4,07 por quilo. Agora sim, vamos ao preço do bezerro negociado em Mato Grosso do Sul nos últimos 5 dias. A pesquisa feita pelo CPEA mostra uma recuperação nesses valores. Veja só como ficaram os preços. Na segunda-feira, dia 13, o bezerro estava a R$ 1.330,45 por cabeça. Mas hoje já chegou a R$ 1.371,51 por cabeça. A alta nesta primeira quinzena do mês de junho é de 4,18% para o preço do bezerro pago ao produtor, segundo o CPEA. Alta também nos últimos dias para o preço do boi gordo negociado no estado de São Paulo, com destaque para esses últimos 2 dias. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA ao longo desta semana. Desde ontem o preço já passa de R$ 157 a arroba e hoje, segundo os pesquisadores, aqui em São Paulo a arroba do boi gordo está a R$ 157,88. Bom, nesses primeiros 17 dias do mês de junho, o boi gordo teve valorização de 2%. Bom, Zaidan, encerro por aqui essa minha participação. Volto agora com vocês aos estúdios em Campo Grande. Uma boa noite a todos. E você viu o indicador de preços do boi gordo, que é pesquisado na Praça de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o preço no mercado físico, região por região, aqui no país. Renata. E o estado de Mato Grosso pretende aumentar a sua participação nas vendas internas e também externas de carne bovina. Veja essa e outras notícias do agronegócio. Mato Grosso, o estado detentor do maior rebanho comercial do Brasil, quer aumentar a participação nas vendas internas e externas de carne bovina. Para obter esse objetivo, criou o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, uma ferramenta para elevar a qualidade da carne do estado. O instituto tem um conselho deliberativo com 5 cadeiras, além do representante do estado. Para que Mato Grosso obtenha uma carne de melhor qualidade, produtores e indústrias são submetidos a algumas exigências. O animal tem de apresentar uma rastreabilidade do produtor ao consumidor. Além disso, o gado tem de ter saído de propriedades comprometidas com as legislações ambientais e trabalhistas. Um outro imperativo para a participação do produtor é que a sua fazenda deverá ser registrada no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Já o frigorífico que aderir ao IMAC terá de admitir a pesagem do gado feita pelo Instituto.
No primeiro trimestre de 2016, a produção de ovos de galinha foi de 748 milhões e 870 mil dúzias. Essa quantidade foi 6% maior que a registrada no primeiro trimestre de 2015. A produção de 42 milhões 460 mil dúzias de ovos a mais, em nível nacional, no comparativo dos primeiros trimestres 2016-2015, foi impulsionada por aumentos em 19 das 25 unidades da federação que tiveram granjas enquadradas no universo da pesquisa. Os maiores aumentos ocorreram em São Paulo, com 14 milhões 720 mil dúzias, Paraná, 8 milhões 250 mil dúzias e Espírito Santo, 5 milhões 280 mil dúzias. E agora você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões com Adriano e Dival. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata, ao Zaidan. Boa noite a você também, Josias Vitorino, meu professor. Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo. Bom, sexta-feira e o dia está chegando de grandes eventos que a Leiloboi estará realizando nos próximos dias. E aí, eu chamo a atenção para dois eventos que acontecem no domingo. Nós temos um evento acontecendo amanhã, dia 18. Exato. A primeira etapa eu vou dizer assim, dos machos do condomínio LS Liquidações. Vamos falar primeiro desse leilão, né? Perfeitamente, Edival. Amanhã, a partir das 14 horas, pelo Agrocanal, acontecerá aí a primeira etapa da liquidação dos machos do condomínio LS. São 70 reprodutores que serão colocados à venda, reprodutores da geração 2013. O de amanhã são os animais um pouco mais zerados, são esses que aparecem na tela aí, não é isso? São 70 reprodutores. 70 reprodutores da geração 2013, totalmente a pasto, a campo, como os amigos estão vendo aí. Animais do condomínio LS, oportunidade para os amigos clientes do condomínio LS, que ao longo desses anos estiveram participando, para adquirir aí esses animais de liquidação, ou seja, a última, né? Penúltima, né? Nós temos exatamente, dia 28. porque tem a outra no dia 28, né? Então temos duas oportunidades para adquirirem aí, negociarem com o condomínio LS nas últimas oportunidades, então, desse trabalho fantástico que o condomínio realizou ao longo de todos esses anos. Josias, acontece amanhã a primeira etapa da liquidação de machos. E aí no dia 28 também nós temos um pouco mais de machos que vão à venda. Aí são animais um pouco mais jovens, mas que já servem a vacada na próxima estação. Exatamente, da geração 2014, né? Da geração 2014, na terça-feira, dia 28, transmissão do Canal do Boi, 260 reprodutores da geração 2014. Bom, depois de amanhã, no domingo, nós temos dois grandes eventos também. Um que é tradição, que você já está acostumado a acompanhar, trabalho inclusive do Josias Vitorino pela Leiloboi, sempre às 20 horas pelo Canal do Boi. Mas um pouco mais cedo, nós temos um leilão atípico, porque ele vai inaugurar um recinto em Anastácio. São animais de duas marcas e convidados também que estarão à venda, né, Josias? Exatamente. No domingo, meio-dia, em Anastácio, acontecerá o leilão duas marcas. Pelo Conexão. Pelo Conexão BR. Transmissão do Conexão BR, 11h30 será servido o almoço, meio-dia vamos dar início ao leilão, horário de Mato Grosso do Sul, a partir das 14 horas começa a transmissão, vamos começar aí ofertando os animais de corte do recinto e logo em seguida as matrizes e os reprodutores que os amigos poderão obter. Leilão da Fazenda Los Manos, Cal e Ricardo Sack, mais de 20 anos de trabalho, produzindo mocho, produzindo Nelore padrão e variedade de pelagem, exatamente. E a Fazenda Esperança, do Betson Rodrigues, com mais de 40 anos de seleção, trazendo animais excepcionais que serão colocados à venda. 120 reprodutores, 70 matrizes LA e PO, 600 animais de corte. Muito bem, então isso nós temos para o domingo, em Anastácio. Então quem está próximo a Anastácio, ó, aqui touro raçudo, rapaz, uma tourada boa, o pessoal. Tourada boa, tourada boa. Esbanjando muito no show, grossa, né? Muito boa, grossa. Acho que agora está na hora, quem quer comprar touro, quem precisa comprar touro, na verdade a comercialização de reprodutores, ela manteve estável, com uma leve crescente,
comparado com o ano passado. Esse ano os preços também deu uma ajustada. Então, quem quer comprar touro, acho que quem compra agora, nós estamos começando aí os leilões de reprodutores, né, José? Exatamente. Não pegou firme ainda, tem algumas grandes marcas que estão começando a bateria de leilões. Exatamente. Né, então, é o momento que o mercado oferta reprodutores. É importante o criador comprar agora, colocar no seu plantel já para ir entrando no seu sistema de trabalho. No momento da estação de monta, no momento da primavera, já estão aclimatados, já estão adaptados ao sistema de manejo da fazenda. Então é muito interessante fazer essa compra nesse período agora. E comprar touros com qualidade, com sustentação genética, como é o caso desses animais que estarão à disposição do mercado no final de semana, é interessante porque você mencionava aí, são criatórios que vêm com 2 décadas selecionando e trabalhando o Nelore, você tem base genética, você tem consistência genética, e aí, dependendo do que no investimento que você faz nos touros, é o resultado que você vai ter na bezerrada, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você define como vai ser o seu trabalho de matrizes, né? E o trabalho de produção. Então, sempre é muito importante você ter esse critério de escolha dos reprodutores, né? E outra coisa, Josias, no domingo ainda, esse leilão começa a partir do meio-dia pelo novo canal do SBA, que é o Conexão BR, né? Exatamente. E aí, à noite, nós temos pelo canal do Boi, nós teremos o leilão tradição da Leilão Boi. É uma rodada dupla que a Leilão Boi faz no domingo, começando pelo Conexão BR a partir das 14 horas e logo mais a partir das 20 horas pelo canal do Boi, 2.300 reses serão colocados à venda. Temos um gadão na região de Maracaju, na região de Dourados, novilhas já para ser trabalhada agora na próxima primavera, temos vacas, novilhas na região de Miranda, temos também animais na região da Bodoquena. São várias regiões que vão estar participando do nosso leilão, um gado sensacional que será colocado à venda domingo, a partir das 20 horas, pelo canal do Boi. Então vamos recapitular para fecharmos com tramela de ouro. Ok. Dia 18 e dia 28. Dia 18 que é amanhã. Dia 18 que é amanhã, inclusive. 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Amanhã é pelo canal do Boi. Agrocanal. Agrocanal. Amanhã é Agrocanal. Amanhã pelo Agrocanal. Na terça-feira, dia 28, é pelo canal do Boi. Exatamente. Condomínio LS. Condomínio LS. Perfeito. Touros um pouco mais zerados, geração 2013 amanhã. Isso. E geração 2014 no dia 28. Perfeito. 260 touros no dia 28. Perfeito. E amanhã? 70. 70 touros. Perfeito. Depois de amanhã, no domingo, dia 19, nós temos 2 grandes eventos também da Leilão Boi. Exato. A partir do meio-dia pelo Conexão BR. Perfeito. Conexão BR, a partir do meio-dia, 120 reprodutores, 70 matrizes LA e PO, 600 animais de corte. Leilão 2 marcas. Leilão 2 marcas. Pelo Conexão BR, em Anastácio. Em Anastácio. Os animais vão estar em Anastácio, parte deles são virtuais de corte, né? São filmados, mas a grande maioria vai estar no recinto, inaugurando o recinto do Sindicato Rural de Anastácio. À noite, pelo canal do Boi, a partir das 20 horas, um leilão que é tradição pelo canal do Boi. Todos os domingos, a partir das 20 horas, nós temos o leilão de corte. Exatamente. Leilão virtual de corte da Leilão Boi, a partir das 20 horas, no canal do Boi. Maravilha. Josias, muito obrigado pela sua presença. Grande abraço, boa sorte. Tudo de bom. Muito obrigado, Adriano. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Bom, e nós vamos trazendo mais informações, falando um pouco mais a respeito da nossa agenda de eventos. Eu destaco para você para a próxima... Hoje, sexta-feira, nós temos alguns eventos acontecendo. Vale a pena, amigo de todo o Brasil, você destaca... Ó só, presta atenção, hein? Hoje nós temos o leilão Top Horse Acre 2016. Este leilão irá ao ar pelo Agrocanal a partir das 20 horas e você é o nosso convidado especial, colocando excelentes animais da raça quarto de milha à disposição do mercado. Nós teremos hoje também, sexta-feira, leilão que irá ao ar pelo novo canal. O segundo leilão Embriões e Babies, quarto de milha, o QM Horse in Family, colocando excelentes animais à disposição do mercado. Esse leilão acontece em 2 etapas, trabalho que a WV estará realizando na sexta-feira. No sábado nós temos uma agenda repleta também, já mencionamos alguns eventos, nós temos a terceira etapa das fazendas Bartira, colocando excelentes animais à disposição do mercado na terra do abacaxi. Sabe onde fica a terra do abacaxi, Renata? Se não sabe, eu vou falar para você, lá em Canápolis, Minas Gerais. Pensa no abacaxi doce, menino, que é isso? Olha os animais oriundos do criatório Bartira. Parece um caldeirão de jabuticaba, hein? Aí, meu amigo, é que está a carcaça frigorífica. Aí é o F1 falado, viu? Que estará à disposição do mercado neste final de semana, no sábado, portanto, amanhã, com transmissão pelo canal do Boi, a partir das 14 horas. Nós temos ainda o leilão do condomínio LS, já foi mencionado, o Josias já falou. Leilão Bahia Horse Show. Este evento, a Agreste Leilões estará realizando, colocando excelentes animais à disposição do mercado também. Depois nós temos a segunda edição do leilão Quarter Horse in Family. É outro trabalho que a WV
estará realizando tudo isso para o sábado. No domingo, eu vou falar daqui a pouquinho dessa agenda de eventos que acontece no domingo, mas aí é assunto para tratarmos dentro do encontro na Batida do Martelo. Eu volto com você, Renata. Ótima sexta-feira, finalzinho de sexta-feira, bom final de semana, abraço das crianças. Tá certo, obrigada, Adriana Edival. E agora você acompanha a cotação do boi magro, segundo a agência Rural Business. Lembrando que o preço é bruto, sem desconto de frete e impostos. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB. E só lembrando que você também pode participar aqui do programa Pecuária BR. O nosso endereço já está na sua tela, programapecuariabr@sba1.com. E no próximo bloco, a baixa movimentação no mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Você vai acompanhar a cotação região por região. Nós já voltamos. A força do agronegócio. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 18 de junho, sábado, à 1h30 da tarde. Oferta de 2.500 animais de corte. Na estância Leilobec, em Uberaba, Minas Gerais. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 18 de junho, sábado, à 1h30 da tarde. Realização Leilobec. Transmissão Canal do Boi. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. A união de 12 grandes criatórios mostrando o que tem de melhor. Leilão Q12 Best MS 2016. 19 de junho, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 2.500 animais machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial. Para cria, recria e engorda. No recinto leiloado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Leilão Q12 Best MS 2016. 19 de junho, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A força que move o campo. A pesquisa, os avanços tecnológicos, o melhoramento genético na pecuária, a produção sustentável e a diversidade cultural. O agronegócio capixaba como você nunca viu. Eu sou Érica Machado e você é o nosso convidado nas manhãs de domingo para um café capixaba. A estreia é neste domingo, às 7h30 da manhã, no Canal do Boi. Ou assista nos horários alternativos. Sexta-feira, às 6h30 da manhã, no Canal do Boi. E quarta-feira, às 5h30 da manhã, no Agrocanal. Te espero aqui. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir.
Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Participe do evento que inovou o mercado nacional equestre. Leilão Quarter Horse in Family Celebration Embriões e Babies. 17 de junho, sexta-feira, às 8 da noite. Oferta de 51 lotes de quarto de milha, no recinto de exposições de São José do Rio Preto, São Paulo. Confira condições de pagamento. Leilão Quarter Horse in Family Celebration Embriões e Babies. 17 de junho, sexta-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Pecuária BR de volta e agora você acompanha como ficam as condições de umidade do solo para a região sudeste do país com Thaís Baroni. A umidade do solo está elevada ainda em algumas áreas da região sudeste. Nesses últimos dias choveu pouco, só que as temperaturas ficaram um pouco mais amenas. É por isso que os valores de umidade caíram, mas ainda assim continuam bem elevados em toda essa região, onde a qualidade do solo está bem melhor. Já entre o norte de Minas e Espírito Santo tem chovido pouco nos últimos meses, e é por isso que a qualidade do solo e, consequentemente, dos pastos está muito ruim. Nesses próximos dias, essa situação não muda. O tempo deve continuar mais firme em praticamente todas as áreas da região sudeste. Inclusive, amanhã não chove em todas as áreas claras do mapa. E nessa parte do estado de São Paulo, principalmente sul e leste paulista, as pancadas de chuva que são esperadas devem ocorrer principalmente no fim do dia, e elas vêm com baixa intensidade. As temperaturas ainda ficam bem mais amenas em toda essa região. É por isso que os níveis de umidade do solo não devem cair muito. Já no interior do estado de São Paulo, como as temperaturas sobem um pouco mais nesses próximos dias e como chove pouco, a umidade do solo pode voltar a cair um pouco mais. Nesses próximos 5 dias, os acumulados de chuva não passam dos 5 milímetros em praticamente todas as áreas do estado de São Paulo. E lá em Minas Gerais não há previsão de chuva. É por isso que a qualidade do solo, a umidade do solo, deve voltar a cair um pouco. Só que principalmente no sul de Minas Gerais, esses valores, a umidade, ela não deve cair de maneira muito significativa, já que as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Já entre o norte de Minas e Espírito Santo não chove muito nesses próximos 10 dias e em toda essa região a umidade do solo fica muito baixa, já que as temperaturas ficam mais elevadas. Entre os dias 22 e 26, a chuva até ganha um pouco mais de intensidade e abrangência sobre o estado de São Paulo e também Minas, mas é uma chuva de baixo acumulado. Principalmente nessa região, essa chuva deve ajudar a manter a umidade do solo um pouco mais elevada. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá! Obrigada, Thaís Baroni. E a movimentação na semana para o boi gordo foi firme. Os preços da arroba seguem firmes nesta semana, principalmente nesta sexta-feira. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria. A semana termina com baixa movimentação no mercado do boi gordo. Nesta sexta-feira, segundo a análise da Scott Consultoria, houve poucas alterações de preços. A oferta de animais terminados apresentou melhora em algumas regiões pesquisadas pela agência. Mas este cenário não acontece na maioria das praças, onde persiste a dificuldade em adquirir boiadas. Em São Paulo, as programações de abate atendem em torno de 3 dias, tendo casos de frigoríficos com escalas mais apertadas, o que resulta em negócios acima da referência. No mercado atacadista de carne com osso, os preços estão estáveis. Para os próximos dias, não são esperadas melhoras no escoamento. E para identificar a presença de brucelose no rebanho, 2 exames são fundamentais, lógico, com o auxílio do médico veterinário. Acompanhe na reportagem. A prevenção contra a brucelose nas propriedades é importante não só pela saúde dos animais. Como é uma zoonose, pode ser transmitida para o homem quando há consumo de produtos de animais infectados. Essa turma de médicos veterinários participa de um curso que capacita os profissionais para diagnosticar e realizar os exames contra a doença. Há um tempo atrás, antes de 2001, apenas veterinários faziam o exame, mas não tinham uma habilitação.
Hoje, a partir da instalação desse programa, de 2001 para cá, é necessário que o veterinário faça um curso de capacitação, né, para haver uma padronização da maneira como esses exames estão sendo realizados, a fim da gente poder diagnosticar mais precisamente quais são os animais verdadeiramente positivos, os verdadeiramente negativos, a fim da gente controlar e conseguir erradicar a doença. A brucelose, explica o especialista, é causada por uma bactéria que ataca principalmente o sistema reprodutivo dos animais, tanto de fêmeas quanto de machos. Nas fêmeas a gente vai ter aborto, retenção de placenta, repetição de cio, e no caso dos machos, normalmente a orquite, que é a inflamação ali dos testículos. Em 2001 foi instituído o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de diminuir o número de casos da doença, prevalência, assim como de novos casos, incidência. Graças aos programas de controle e erradicação, hoje é pequeno o índice de brucelose, mas é importante manter a vacinação em dia. Ela é obrigatória e deve ser realizada pelo menos 2 vezes ao ano. É obrigatória a vacinação de bezerras com idade entre 3 e 8 meses contra a brucelose, o sacrifício de animais positivos para esta doença, além da apresentação de estado negativo para essa enfermidade ao transportar animais destinados à reprodução para fora do estado ou para ingressar em feiras e exposições. A brucelose é comum tanto para gado de corte como para leite. Isso aí é devido à fisiologia do aparelho de imunidade do animal, então a gente precisa aplicar durante esse período, em fêmeas de 3 a 8 meses. Os machos não recebem a vacina, né? O controle da brucelose é basicamente em cima das fêmeas, mas se porventura tiver um macho positivo na propriedade, a gente tem que retirar. Érica Machado para o SBA. O Canal do Boi estreia neste domingo às 7h30 da manhã, horário de Brasília, uma atração que vem do Espírito Santo. Café Capixaba. É o programa que você vai acompanhar primeiro aqui no Canal do Boi e depois em outras emissoras do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aí você tem imagens do que você vai ver no programa de estreia que será apresentado por Érica Machado. Esse programa é produzido direto de Minas Gerais, onde está a nossa equipe de reportagens. Aí você tem imagens de uma reportagem que fala sobre o teste da qualidade do café Conilon, que é um cartão de visitas no Espírito Santo. As informações sobre as análises que são feitas lá no Espírito Santo. Mas o programa não vai abordar apenas o café. Outros destaques do agronegócio do Espírito Santo também serão abordados no programa Café Capixaba. O estado que recentemente enfrentou problemas com o vazamento da lama de Minas Gerais e também uma seca prolongada, tem se destacado no agronegócio. O produtor usa tecnologia, o estado investe muito em pesquisas, não só para o café, mas também para a produção animal. E o programa Café Capixaba vai mostrar toda a pujança do agronegócio do Espírito Santo. Então, estreia neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, horário de Brasília. E terminou agora há pouco a etapa de São Paulo do Circuito Intercorte 2016. O nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com... Nós temos 2 reportagens, 2 entrevistas para mostrar. Vamos mostrar primeiro a entrevista que o Walter Pulga fez com o Juliano Sabella, da DSM Tortuga. Eles falaram sobre o mercado pecuário nos dias atuais. Vamos acompanhar. Juliano, o mercado está sob pressão. Embora a pecuária ainda tenha condições melhores do que a agricultura, do que alguns setores da agricultura e do setor da indústria e do comércio, o fato é que o produtor rural está sob pressão. Isso tem trazido problemas para a indústria de insumos? O mercado está muito turbulento esse ano, a gente analisando mais especificamente o mercado de leite, mercado de confinamento, a gente teve um impacto muito forte
com a alta de insumos, onde a gente destaca o milho, que subiu bastante. Mas o preço do leite também vem aumentando, o que acaba compensando esse aumento do custo de produção, principalmente e quem investe em tecnologia e tem mais eficiência. E no confinamento, a gente vê que a redução que teve no primeiro ciclo acabou gerando uma falta de animais, né? Ou melhor, um excesso de animais e diminuiu o preço do boi. Como o boi é um insumo de maior peso no confinamento, a baixa do ágio do boi magro acaba compensando a alta do milho e as perspectivas de bons preços para o segundo semestre na arroba, isso garante que ainda vai dar um retorno positivo para o confinador também. Boa parte dos produtos que indústrias como a DSM e a Tortuga produzem dependem de importações, de matérias-primas básicas. O dólar em alta não atingiu a rentabilidade das indústrias? Atingiu. O dólar, ele impacta diretamente no custo das matérias-primas e custo de produção. E nós vamos trabalhando, tentando equilibrar isso para o mercado. E, é claro, a baixa que teve de janeiro até agora, nós também devolvemos para o produtor. Ao invés de melhorar as nossas margens, nós devolvemos para o mercado isso e buscamos equilibrar, entendendo que isso também afeta a lucratividade do produtor e nessa hora nós temos que ter parceiros e estar junto com ele, levando as melhores soluções para aumentar a eficiência e garantir a lucratividade da pecuária. Essa crise passa em curto espaço de tempo ou ela deve ser mais longa, Juliano? Eu acredito que ela passe. O segundo semestre nós temos perspectivas de bons preços para a arroba, nós temos boas perspectivas para o preço do leite e ela vai passar mais rápido do que a gente imagina. E vai se beneficiar dessa retomada do crescimento quem tiver preparado e não deixou de investir nesse momento de crise. Quem continua investindo e está com o seu negócio alinhado e pronto para decolar junto com a economia no segundo semestre. Pois é, essa gravação, não é, Renata, foi feita no circuito Intercorte, etapa de São Paulo, terminou agora há pouco na capital paulista. Daqui a pouco nós vamos mostrar outra conversa que o Pulga teve com o Luciano Vaccari, né? Exato, que é presidente do Instituto Mato Grossense da Carne. Verdade. Bom, vamos então à cotação. Você já viu a análise que a Renata apresentou, análise de mercado da Scott Consultoria, preços estáveis, não é, Renata? Exato. Semana termina baixa com movimentação. Poucos negócios, não tem oferta de boi pronto para abate. Mas vamos ver a cotação. Como sempre, nós mostramos aqui duas fontes, a Rural Business, que traz a boiada BBB, bom volume, boa logística, boa terminação, e a Scott Consultoria, que traz o preço de uma boiada comum. Ambas as cotações à vista. Vamos começar com o Sudeste, que teve alta em São Paulo, Renata. Alta de R$1, Zaidan. 162, pode virar a tela, Minas Gerais 148, Rio de Janeiro R$147. Vamos ver agora os preços Scott à vista. Começando com São Paulo, praça de referência, em Barreto 157, Araçatuba 157,50, em Minas Gerais 144, na capital mineira 143, no norte de Minas 140, no sul 145 e Rio de Janeiro, Renata, R$143. Agora a gente acompanha a região sul, como ficaram as cotações do boi gordo na região, começando com o Paraná, 152, Santa Catarina, R$159. Ainda preço rural business, Rio Grande do Sul, R$5,36 o quilo vivo. Agora preço Scott à vista, noroeste do Paraná 150 e oeste de Santa Catarina 152, queda de R$1. Scott à vista ainda, oeste do Rio Grande do Sul, R$5,45 e Pelotas, R$5,30. Vamos ver agora no Centro-Oeste, começando com a praça de Goiás, cotação Rural Business, preço estável, R$145. Pode virar a tela para a gente. Em Mato Grosso do Sul também R$145. Vamos ver no Mato Grosso, no sul do estado, R$139. Alta de R$1. Alta para
na Praça de Rondonópolis, por ali. Vamos ver agora preço Scott em Goiânia, 140, sul de Goiás também. Aliás, Mato Grosso em Campo Grande, 140, Dourado, 141. Vamos ver Três Lagoas, que fica no leste de Mato Grosso do Sul, também R$ 141, arroba. Cuiabá, 134. Norte do Mato Grosso, 130. Sudeste e sudoeste do Mato Grosso, a mesma cotação de R$ 133. Agora para as regiões norte e nordeste do país, começando pela Bahia, R$ 148, alta de R$ 2. Maranhão, R$ 142 também, alta de R$ 2. Ainda preço rural no Pará, R$ 134, Tocantins, R$ 135. Agora preço Scott, ainda preço rural Rondônia, 128. Teve alta, né? Alta Rondônia. de R$ 1. Agora preço Scott à vista. Oeste da Bahia, 145, sul do estado, 136 e oeste do Maranhão, 134, queda de R$ 1. Ainda preço Scott consultoria, preço à vista. Redenção no Pará, 129, no Marabá, 127, Paragominas, R$ 130. Vamos fechar a tela agora da região. Sul do Tocantins, 131, mesma cotação no norte do estado. E no sudeste de Rondônia, R$ 126, uma queda de R$ 1 na cotação do boi gordo. Vamos embora? Vamos embora, né, Zaidan? É o seguinte, nós ficamos, eu até anunciei agora há pouco, a Renata também, uma entrevista com o Luciano Vacari, que é da diretoria do Instituto Mato Grossense da Carne, que fez a divulgação do produto do Mato Grosso no circuito Intercote. Mas, infelizmente, peço desculpas, nós vamos ter que terminar o programa, mas segunda-feira aqui no Pecuária BR, a gente mostra a entrevista que o Puga fez com o Luciano Vacari. Tá certo. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima sexta, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, bom final de semana. Pecuária BR.